E hoje eu vou resolver um exercício. O exercício que eu vou pegar é verificar que a distribuição binomial descrita nessa expressão abaixo, ela obedece à relação de recorrência P índice n mais 1 da variável m é igual a um P que multiplica P índice n argumento m menos 1 mais Q P índice n argumento m mais 1. Mas o que é isso que aqui do lado está escrito cadeia de Markov? Primeiro, a nossa distribuição binomial, que é essa expressão aqui em cima, P índice n argumento m é igual a n fatorial sobre n mais m dividido por 2 fatorial, multiplicado n menos m dividido por 2 fatorial, que multiplica P elevado a n mais m dividido por 2, que multiplica Q elevado a n menos m dividido por 2. A gente chegou nessa expressão quando eu estava discutindo a questão do caminhante aleatório ou do passeio aleatório unidimensional, aonde a gente tinha um ponto material, de repente uma pessoa caminhando em uma dimensão, dando passos fixos de comprimento L. M, ele conta quantos L's foram percorridos, esse índice M, ele conta isso, né, o Mzinho. O índice Nzão, ele conta o número total de passos durante o teu caminho aleatório. Se você der uma caminhada de um total de 10 passos, né, você pode... Tem várias maneiras de dar essa caminhada de 10 passos. Você pode dar todos os passos para a direita, no teu caso, teu M é 10 positivo. Pode dar todos os passos para a esquerda, teu M é menos 10 negativo, né? Você pode dar 3 passos para a direita e 2 para a esquerda. Teu M vai ficar no intermédio disso. O M ele conta a posição que você se encontra sobre a régua unidimensional, cujo espaçamento é o espaçamento do teu passo, espaçamento L. Tá? As variáveis P e Q são as probabilidades de você dar um passo aleatoriamente para a direita ou aleatoriamente para a esquerda, respectivamente, tá bom? Quando a gente fez essa discussão, a gente falou sobre a questão da conexão que esse tipo de problema tem com fenômenos de difusão. E para explicitar isso, a gente considerou uma equação estocástica de diferenças, né? E aí a gente falou da questão que se eu tiver uma sequência, né, se os passos desse meu caminhante aleatório unidimensional forem dados em sequência, no intervalo de tempo fixo, então esse meu P índice Nzão, argumento M, ele pode ser interpretado como a probabilidade do meu caminhante ser encontrado na posição X igual a M vezes L, né? E aí eu posso associar isso a um instante, né? Quer dizer, se a posição for X igual a M vezes L, né? No próximo passo, que seria eu contar, digamos, a probabilidade P índice N mais 1, que seria o próximo passo, só quem pode chegar na posição M é quem estava um passo um pouquinho antes, na posição M menos 1, ou na posição M mais 1, né, porque está de forma sequencial. Tá? E aí eu teria uma situação que é a seguinte, né, como se eu tivesse aqui, aqui o meu X, aqui eu tenho o meu M, né? A escala é L, então não vou colocar a escala L aqui. Tá? A distância, todos esses pontos aqui é L, vou colocar só bem aqui, só para a gente se situar. Tá? Então, só quem pode chegar no próximo passo, né? Só quem pode chegar nessa posição M é quem estava na posição M mais 1, ou se ele estava na posição M menos 1. Tá? Então, ele deu N passos. Digamos que N, ou ele está em M menos 1, ou ele está em M mais 1. Ele deu N passos. Se ele der mais um passo, eu posso dizer que não vai ser só N passos o total da caminhada, vai ser N mais 1.
E aí, isso vai me corresponder à próxima passagem, ao próximo passo, tá? Ao próximo movimento. E ele vai estar na posição M. Só quem pode chegar na posição M é quem estava na posição M-1, se ele der um passo para a direita. Por isso, multiplicado por P. Ou, se ele estava na posição M+1 e der um passo para a esquerda. Por isso, multiplicado por Q. Pois a letra P é a probabilidade de dar um passo à direita e a letra Q é a probabilidade de dar um passo à esquerda. Lembre-se que P mais Q é igual a 1, tá? Se as probabilidades forem equiprováveis, os dois são iguais a meia. E aí a gente vai na discussão que a gente já fez em vídeos anteriores, tá bom? Dito isso, então a gente vai provar que essa distribuição binomial ela obedece o que a gente chama de cadeia de Markov. E o que é a cadeia de Markov? São sequências em que a probabilidade em um determinado instante depende apenas dos valores de probabilidade no instante anterior. Tá? Apesar de não estar vendo o tempo explicitamente aqui, mas estou considerando que esses passos são dados sequencialmente e dentro de um intervalo de tempo fixo. Então eu posso falar indiretamente de tempo aqui. Então a probabilidade no próximo passo depende única e exclusivamente das probabilidades e possibilidades nos passos anteriores. Isso aqui está te dizendo de uma forma meio que direta que apenas quem estava na posição M-1 ou na posição M+1 pode chegar na posição M no próximo passo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa expressão aqui na fórmula da cadeia de Markov e vou tentar encontrar a igualdade dos dois lados. Vamos lá? Para começar a resolver, primeiro eu preciso transformar esta distribuição binomial numa P índice N mais 1 argumento M. Então, vamos lá. Então, na minha distribuição binomial inicial, aonde tinha N, eu vou trocar por N mais 1. Então, vai ficar N mais 1 fatorial, N mais M mais 1 sobre 2 fatorial, N menos M mais 1. Cuidado aqui, tá? Sobre 2 fatorial. Eu gosto de jogar o 1 para o final. Isso aqui fatorial. P elevado a... Era N mais M sobre 2. Agora vai ficar N mais M mais 1. Tá? Onde tinha N, vira N mais 1. E o meu Q vai ficar elevado a N menos M mais 1 sobre 2. Essa aqui é a expressão 1. Então a gente tem esse lado aqui, tá? Que obtivemos substituindo N por N mais 1, tá bom? Vou deixar aqui quieto. Preciso calcular essa parcela intermediária. P que multiplica Pzão índice N, argumento M menos 1. Então eu vou multiplicar por P essa expressão aqui, da distribuição binomial, tá? Deixa eu botar aqui no quadrado. E agora, aonde tem M, eu vou colocar M menos 1. Então vai ficar P, que multiplica Pzão índice N, argumento M menos 1. Esse Pzinho fica aqui, N fatorial não mexo. N mais M, vai ficar N mais M menos 1 sobre 2 fatorial. Aqui era N menos M. Aonde tem M, eu vou colocar M menos 1. E aí, quando eu faço a distributiva de sinais, fica N menos M mais 1 sobre 2 fatorial. Aqui em cima é a mesma coisa. P elevado a N mais M menos 1 sobre 2. Q elevado a N menos M menos 1 sobre 2. Quando eu faço a distributiva, fica N menos M mais 1 sobre 2. Tá? Segundo lugar, terceiro lugar no caso, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora para a minha probabilidade P, N, distribuição de probabilidade P, N, argumento M mais 1, multiplicada por Q. Então, que eu tenho meu Q multiplicando, N fatorial, aonde tem M eu coloco M mais 1. Então vai ficar N mais M mais 1 sobre 2, fatorial, que multiplica N menos M mais 1, fazendo distributiva, vai ficar N menos M menos 1 sobre 2 fatorial. Observem que esses números aqui, ó, quando a gente começa a trabalhar, são sempre os mesmos que o P e o Q estão elevados. Tá? Então eu não vou repetir. Ok? Então, a diferença é que aqui é fatorial e aqui não. Tá? O argumento do fatorial é o mesmo expoente do P e do Q. Então,
Vamos trabalhar os expoentes das expressões 2 e 3, tá? Porque aqui eu posso, por exemplo, pegar esse P aqui, conserva a base e soma os expoentes. Na 3 eu posso pegar, conserva a base e soma os expoentes em relação ao Q. Né? Na 2 em relação ao P, na 3 em relação ao Q. Quando eu trabalho os expoentes, eu vejo que eu consigo escrever a expressão 2, que é Pzinho, Pzão, N, argumento M-1, isso aqui vai ficar igual a quê? N fatorial sobre N mais M menos 1 divididos por 2 fatorial, que multiplica N menos M mais 1 sobre 2 fatorial, todos no fatorial, que multiplica agora P elevado a N mais M mais 1 sobre 2. Olha a diferença. Aqui era menos, né? Mas por causa desse P, quando ele foi englobado, você pode pensar que esse P está elevado a 2 sobre 2, faz a operação, aqui vira mais. Tá? P elevado a 1 pode escrever como P elevado a 2 sobre 2, junta aqui, bonitinho, você cancela. Tá bom? Então aqui fica mais. Tá? Aqui, ó, mesma coisa. Aqui era menos, né? Quando eu juntar esse cara vai ficar mais. Tá bom? Então, o primeiro eu ajeito em relação ao P, o segundo eu ajeito em relação ao Q. Tá? E agora, pela questão da equação estocástica de diferenças, eu devo somar as expressões 4 e 5. Tá? Quando eu faço isso, eu observo de imediato que, por causa da multiplicação, as potências de P e de Q contêm os mesmos expoentes. Então, quando eu somar as expressões 4 e 5, eu já posso fazer essa soma colocando essas potências em evidência. E eu vou trabalhar apenas com esses fatoriais aqui entre fração que aparecem, tá bom? Então, quando eu faço isso, já coloco essas potências em evidência. Por quê? Porque elas aparecem como em todas... o fatorial de n também aparece, tá? Então eu coloco em evidência, tá bom? Então, a soma das equações 4 e 5 vai ficar o meu P, que multiplica Pn de m menos 1, mais Q, que multiplica Pn de m mais 1, é igual a n fatorial, que multiplica P elevado a n mais m mais 1 sobre 2, Q elevado a n menos m mais 1 sobre 2. Observa que esses expoentes bem aqui, ó, eles já são iguais ao que a gente começou a calcular para a cadeia de Markov, tá? Tá bom? Eu tenho que dar um jeito dessa expressão aqui ser igual à soma dessas duas para mostrar que ela obedece uma cadeia de Markov. Então, eu já vejo que os expoentes já funcionaram, né? Os meus expoentes já estão ok, mas aqui deveria ser n mais 1 fatorial. Vamos ver como isso funciona. E aí, o que sobra são esses termos 1 sobre n mais m menos 1 sobre 2, todo mundo fatorial, que multiplica n menos m mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre n mais m mais 1 sobre 2 fatorial, e multiplica n menos m menos 1 sobre 2 fatorial. Tá? E o que eu vou fazer? Quem é que eu vou mexer aqui, né? Bom, se você for olhar lá para o início, para a expressão 1, que foi a primeira que a gente colocou, eu sei que ela tem que ter n mais m mais 1 sobre 2 fatorial. Ou então, se eu ver esse cara ali, eu vou preservá-lo. N menos m mais 1 sobre 2 fatorial. Eu vou preservar esses dois bem aqui, tá? Todo mundo tem mais, exceto entre o n e o m. Tá bom, vamos lá. Então, quando eu faço isso, eu observo que eu tenho aqui n mais m mais 1 e n menos m mais 1. Tá? Vamos trabalhar eles. Quando eu trabalho esses dois, então eu tenho n mais m, n menos m mais 1 sobre 2, eu posso usar a definição de fatorial, a fatorial, um a fatorial qualquer, o a que multiplicar a menos 1 fatorial. Então eu vou mexer nesse cara aqui, né? Eu sei que ele é fruto de eu mexer em alguma coisa, então vai ficar ele mesmo, n menos m mais 1 sobre 2, que multiplica n menos m mais 1 sobre 2, todo mundo menos 1. Quando eu fatorial, quando eu mexo nisso, esse primeiro termo eu preservo, né?
E o segundo termo fica n menos m menos 1 sobre 2 fatorial. Tá? N menos m, que é esse cara que está bem aqui. Deixa eu ler. E aqui eu tenho n mais m mais 1 sobre 2 fatorial. Isso aqui vai ser igual a n mais m mais 1 sobre 2, eu repito ele, que multiplica essa mesma quantidade subtraindo 1. Só que agora é fatorial. Quando eu trabalho isso aqui, esse fatorial aqui dentro, eu repito o primeiro fator. E o segundo, que é o do fatorial, eu ajeito a ficar n mais m menos 1 sobre 2. Quando eu faço isso, a minha expressão ela vai ficar da seguinte forma. N fatorial P elevado a n mais m mais 1 sobre 2, Q elevado a n menos m mais 1 sobre 2. E aí, é interessante, né, que eu mexi nesse cara aqui e nesse outro, esses dois que aparentemente não estão lá na relação inicial, eles vão se revelar como presentes sim. Então, no lugar desse cara, eu vou puxar esse n mais m menos 1 fatorial que aparece aqui, ó, e aparece aqui, então eu posso colocar ele em evidência e já vem para cá para baixo. A mesma coisa aqui, ó, n mais m mais 1, quando eu trabalho ele vai ficar n mais m mais 1 sobre 2, n mais m menos 1, tá? Colocando em evidência, vai ficar n mais m menos 1 sobre 2, n menos m menos 1 sobre 2, vai sobrar n mais m mais 1 sobre 2, n mais m mais... vai ficar 1 sobre n menos m mais 1 sobre 2, mais 1 sobre n mais m mais 1 sobre 2, tá bom? No lugar desses caras aqui. Vou trabalhar isso separadamente. Então, esses termos separadamente, faço o produto aqui, esse, com esse, e coloco o produto deles como o termo, como denominador. Quando eu faço isso, esses dois de cima, a parte de cima da fração tem o mesmo denominador, conservo 2. Quando eu somar todo mundo, eu vou cortar mzinho com mzinho, e aí vai ficar 2n mais 2. Coloco 2 em evidência, corto. Essa expressão vai ser n mais 1 sobre n menos m mais 1 sobre 2, n mais m mais 1 sobre 2. Tá bom? Quando eu faço isso, que eu substituo lá dentro, eu vejo que a minha expressão P, que multiplica P, n de m menos 1, mais Q, P, n de m mais 1 é igual. Esse meu n mais 1, que já estava lá, que apareceu aqui do cálculo, tá? Essa expressão toda entre colchetes, ela é n mais 1 sobre n menos m mais 1 sobre 2, n mais m mais 1 sobre 2. Observe que esse cara aqui vai ser n mais 1 fatorial, já apareceu, né? E esse cara bem aqui, ó, se você for pegar a equação 8 e a equação 7, do jeito que eles estão aqui, quando eu rearranjo, eles vão ficar exatamente n mais m mais 1 sobre 2 fatorial, tá? E n menos m mais 1 sobre 2 fatorial, tá bom? Portanto, a soma dessas probabilidades, dessas distribuições de probabilidades, um passo atrás e um passo à frente, cada uma respectivamente multiplicada pela probabilidade de dar um passo à frente ou um passo atrás, quando eu as somo, elas dão exatamente a probabilidade que descreve o próximo passo, no caso n mais 1, de você estar na posição m, exatamente como uma cadeia de Markov. E aí a gente chega no que a gente queria provar. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do exercício, treinem em casa e até o próximo.